A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que essa é a segunda leitura da Bíblia, né? Ano passado nós lemos, eu para dizer a verdade nem recordo direito, eu acho que começamos no ano retrasado e terminamos no ano passado, né? Como eu falei, a memória é falha, então eu preciso verificar os vídeos para saber as datas. O importante é que agora, na segunda leitura, nós leremos pela cronologia, ou seja, de acordo com os acontecimentos, né? Eu já pesquisei, já tenho ali o mapinha ali, já tenho a listagem certa de como foi feito. Não se sabe ao certo em relação à escrita de quando foi, né? Se a escrita foi próximo aos acontecimentos, durante os acontecimentos, ou se foram muitos tempos depois dos acontecimentos. Mas o importante é que fala exatamente da época que aconteceu e a gente vai ler assim, né? De acordo com os acontecimentos, para que a gente tenha uma ideia melhor de como foi o tempo antigo, né? O mais importante é que são os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, as leis de Deus, é andar no caminho do Senhor, né? É se arrepender dos seus maus caminhos, é se voltar para Deus, é entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu sei que não é fácil, porque no mundo tem muitas tentações, muitas coisas que parecem boas, né? Mas é aquela velha história, o lobo vestido de cordeiro. Muitas vezes a gente acha que está tomando o caminho certo, mas quando a gente toma uma decisão sem antes conversar com o Senhor Deus, né, sem antes pedir a permissão dele, principalmente pedir a direção dele, na maioria das vezes essa decisão acaba sendo errada, né? E vem as consequências, e se vem as consequências, obviamente, não tem como fugir, a gente tem que passar pelas consequências, sim. Passamos por provações também, né? Deus também nos prova, porque assim como Ele nos amou primeiro, né? Mandou seu Filho unigênito, né? Imagina só, seu filho, seu único filho, Ele mandou para padecer na cruz, para nos redimir de nossos pecados, né? Ele provou sua fidelidade para conosco. Então, às vezes, Ele também nos prova para saber se realmente nós nos dedicamos a Ele como Ele se dedica a nós, né? Então, muitas vezes Ele nos prova. E às vezes a gente fica nessa agonia, porque o ser humano é assim, né? Ele quer tudo para ontem, né? Ele não sabe esperar. Isso é da natureza humana, né? Ele não sabe esperar, é ambicioso, é invejoso e tudo isso é um combate diário que temos dentro de nós, né? Não somos diferentes um do outro, né? Não é porque um é de uma religião, o outro é de outra religião, um é um líder religioso,
ou algo do tipo que é diferente. Não, somos todos seres humanos, todos nós passamos por tentações, passamos por provações, e é isso que você tem que ter em mente, né? Tanto que Deus diz em seu primeiro mandamento: adorai somente ao Senhor, né? Curvai somente ao Senhor. Por quê? Porque tem os pastores, tem os líderes religiosos, né? Pastores, padres, presbíteros, perdão, é que eu não sei os nomes de todos os líderes religiosos assim, mas muita gente acaba idolatrando aquela pessoa que está ali. Muitas vezes são líderes religiosos que são realmente abençoados pelo Senhor, a gente sente a unção do Senhor ali naquela pessoa, mas os fiéis, né, como o povo costuma dizer, os fiéis acabam idolatrando aquela pessoa ali, e não é aquela pessoa que tem que ser idolatrada, quem tem que ser idolatrado é Deus, porque aquela pessoa ali, aquele líder religioso ali que tem a unção do Senhor, ele só está ali porque Deus permite, e é o Espírito Santo que está usando dele ali para falar. Como também a gente tem que abrir os olhos que tem os falsos profetas, tem muitos se dizendo líderes religiosos, mas estão ali achando que estão servindo a Deus, mas não estão, que é a pior parte, porque eles acham profundamente que estão servindo ao Senhor. Tem uns que são, desculpe o termo, mas são descaradamente servindo ao demônio ali, servindo ao próprio bolso. Tem uns que são claramente ali, está explícito ali, que estão ali para o próprio bolso, né, para as próprias benesses. Mas tem outros que eles estão sendo enganados, eles não têm a consciência de que estão servindo a Satanás ao invés de estar servindo a Deus. Então, a gente pode fazer o que? A gente tem que orar para que os olhos espirituais dessas pessoas se abram e elas possam ver o que realmente está acontecendo à sua volta. Porque lembra que nós lemos, né, no final da Bíblia, né, que a besta virá, enganará a muitos, né, e Deus encurtará o tempo, pois se não fizesse isso, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Então é por isso que muitas vezes há discussão em questão de religião. Lembre-se que eu estou aqui não para pregar religião, não estou aqui para pregar placa de igreja, eu estou aqui simplesmente para falar a palavra de Deus. Se por um acaso eu falar alguma coisa e você achar que não está na Bíblia, né, fale aí no comentário e fala, ó, eu não vi, a irmã falou isso, mas eu não vi isso na Bíblia, e a gente vai conversar, eu vou procurar, eu vou pesquisar. Se eu estiver errada, obviamente eu vou pedir perdão e vou corrigir a minha fala, mas se eu estiver certa, eu vou mostrar para o irmão, para a irmã, aonde que Deus está falando isso. Porque aqui é somente para fazer a palavra do Senhor, é para divulgar a palavra do Senhor. Peço perdão, primeiramente, a Deus, porque por ficar esse tempo, né, sem a leitura. Fiquei muito feliz em ver que as pessoas gostaram da leitura, muitos pediram para retornar. Eu peço perdão às pessoas que me acompanharam, que voltaram a me acompanhar. Realmente foi devido à saúde que acabou complicando um pouquinho mais. Ainda não estou no 100%, né?
mas assim, vocês veem no vídeo eu sempre sorrindo e tal, mas é que para Deus a gente tem que estar sempre feliz, para Deus a gente tem que sempre estar sorrindo, sempre estar bem. Mas a gente sabe como que é, né? A carne adoece, né? Por isso existem os médicos, né? Se não fosse isso, Deus não daria inteligência para existirem os médicos. Quanto à minha vida, né, assim, ao testemunho, aliás, minha vida não, né, que a vida não pertence nem a mim, pertence a Deus, né, quanto ao testemunho eu andei pensando, e o intuito desse canal é a leitura bíblica, e se eu for dar testemunho, então vai acabar que prolonga muito mais, e a leitura bíblica eu compartilho para os meus contatos, nas redes sociais e as pessoas vão compartilhando e tal. Mas depois eu vou abrir um outro canal, né? Vou divulgar aqui um outro canal e ali eu vou dar os testemunhos, mas esse eu não divulgarei. Aliás, eu não compartilharei, né? Não farei a divulgação que eu faço aqui. Eu simplesmente vou abrir o canal e vou fazer a menção do canal aqui nos vídeos. E quem tiver curiosidade, vai até o canal para ouvir sobre os testemunhos, tá? Aí, se achar interessante, pode compartilhar à vontade, porque afinal de contas, testemunhos servem para confirmar ainda mais a vontade do Senhor, confirmar ainda mais o poder do Senhor, né? Peço perdão que devido à saúde da cabeça, dói e tal, então eu ainda fico meio, meio confusa ainda, mas aos pouquinhos a gente vai indo lá, né? O que a gente não pode fazer é deixar de falar da palavra do Senhor, e confesso que realmente me fez muita falta, né? Senti muita falta, e não podemos deixar. Talvez eu diminua a quantidade de livros que eu leia durante um vídeo, alguma coisa, mas eu começo a falar, vocês sabem, né? Quando eu começo a falar, é que nem uma matraca, né? A boca se abre e Deus nos ensina a ouvir mais e falar menos, né? E olha o que eu faço. Mas vamos lá, né? A gente começou em Gênesis ontem. A gente leu um pedacinho do segundo capítulo, que era para poder finalizar o primeiro, né? E hoje a formação do Éden, que é no segundo capítulo, mas a partir do versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, nos dias em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Que maravilha, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio,
e a pedra sardônica. O nome do segundo rio era Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio, Hiddekel, este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Uma coisa interessante aqui, Deus podia muito bem ter feito já todo o jardim e não ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não poderia ter feito isso? Poderia, né? Só que lembra, Deus foi fiel, sempre foi fiel, Ele é fiel e sempre será fiel para conosco. Então Ele também testa a fidelidade nossa para com Ele. Então a árvore do bem e do mal estava ali exatamente para testar a fidelidade de Adão e futuramente de Eva, né? Aí veio a criação da mulher a partir do versículo 18 e disse: o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Outro ponto interessante, gente, né? Olha bem, Deus diz uma ajudadora. Ele não está dizendo uma serva, muito menos uma escrava. Quando Deus diz que a mulher é submissa ao seu marido, quer dizer que o homem, ele é o varão da casa, ele que tem que sustentar a casa. Mas a mulher, ela era uma ajudadora, uma auxiliadora. Ela vai manter também ali o bem-estar de toda a família, mas ela não deve ser humilhada pelo seu marido, como muitos pensam por aí. Não, ela é minha mulher, eu faço com ela o que eu quero. Não é assim que funciona, né? Deus não fez isso, não fez a mulher para sofrer na mão de homem algum. Então, respeito antes de tudo. Preste bem atenção. Deus fez uma ajudadora. Se fosse para ser uma serva, uma escrava, ele teria usado outros nomes aqui para se referir à mulher, mas ele usou o termo de ajudadora, ou seja, para que se o homem está caindo, a mulher o segure para o levantar. Então preste bem atenção. Lembre-se que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola o destrói. E no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do Adão, formou uma mulher e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles não tinham conhecimento ali de sua nudez, né? Não vou continuar muito aqui para não prolongar. Eles não tinham conhecimento de sua nudez, né?
Afinal de contas, é assim que nós nascemos, né? E quando voltarmos para o mundo para o qual fomos feitos, também não levaremos nada, né? E interessante aqui, né, quando Adão colocou o nome nos animais, ali ele imaginou, né, porque em todos os animais ali, ele viu casais, né, ele viu macho e fêmea. E ele imaginou que dentre tantos animais ali houvesse alguma fêmea para ele, mas ele não achou. Ele realmente se entristeceu ali dentro de si ele se entristeceu. E Deus percebeu isso, por isso Deus, então de sua própria costela, Deus fez Eva, né? Uma companheira, uma ajudadora para ele, que o homem não deve ficar só. A gente vai ler mais na frente sobre isso, né? Que fala que o bom seria, fala no caso da mulher, né? Por causa que o homem ele é mais físico, né? A mulher é mais sentimental. Então, ele fala, mas sim, a gente vai ver mais para frente que no caso da mulher, fala que no caso da mulher o bom mesmo seria que vivesse somente para o Senhor, ou seja, que não se casasse, né? Vivesse somente para o Senhor, mas que para não cair em fornicação, desculpa, não sei o português correto, aí acho que é fornicação, para não cair em fornicação, para não cair em tentação, em seduções, então é melhor que se case, né? Então é melhor que se case para não correr o risco de cometer algum sacrilégio contra o Senhor, né? Cometer algum pecado contra o Senhor. Mas o mais importante aqui é que Deus foi fazendo tudo de acordo com a vontade dele, e Adão foi, agora imagine só Adão ali, né, frente a frente com Deus, Deus fazendo e entregando tudo na mão dele. Naquela época os animais viviam juntos, né? Eles não se alimentavam entre si, não havia cadeia alimentar. A alimentação era a erva do campo, né? Que hoje em dia, infelizmente, até a própria erva do campo é arriscado da gente comer, né? Porque é veneno para tudo quanto é lado. Então, é mais um motivo de falar em relação à saúde, né? Eu até brinco, muitas vezes eu falo, poxa, hoje se você realmente quiser ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, você tem que ter a sua fazenda, porque lá você planta o seu gado, lá você planta, aliás, lá você cultiva tudo o que você necessita, né? Plantar o gado, ó, imagina, por isso, ó, tá vendo que a cabecinha não tá funcionando. Mas lá você cultiva tudo o que você necessita, né? Lá você cuida do seu gado, cultiva suas plantas e não usa agrotóxicos, né? Não, teve até uma matéria que faz muito tempo isso, sobre morangos, e de 10 produtores, somente um colheu o morango ali e comeu na hora. Os outros 9, os morangos, eram grandes, bonitos, apetitosos aos olhos, né? E esse 10º, o morango era vermelhinho e tal, mas era pequeno, né? Não era uma coisa que se chamasse tanto a atenção, mas ele comia do próprio morango, os outros não. E todos eles explicaram o porquê. Os morangos grandes, eles usavam agrotóxico. Então tinha que higienizar primeiro o morango para daí então comê-lo, né? E o morango pequeno não, porque o que ele usava ali contra pragas e tudo, era tudo natural. Ele fazia um produto com limão e tal. Eu lembro que tinha limão no meio, mas eu não lembro os produtos. Mas ele fabricava o próprio bactericida, vamos dizer assim, né? Ele fabricava o próprio veneno natural contra as pragas
Então ele não tinha medo de comer o morango ali, ele comia, tirava e comia numa boa, porque não tinha problema nenhum. Então hoje, infelizmente, é assim, né? Então, e cada dia mais a gente vai comendo mais porcaria. E desculpa, gente, eu não posso falar muita coisa sobre isso, que eu amo fast food, amo refrigerante e não tenho, eu não posso mentir, é feio mentir, é pecado mentir, né? Mas é assim, né? A gente vai seguindo Deus e Deus nos dá força para seguir o caminho dele, fazer a vontade dele, né? Deus olha o nosso coração. O principal é isso, é o coração. Quando Jesus estava com os seus apóstolos à mesa comendo, né? Que os seus apóstolos não lavaram as mãos para comer, os republicanos perguntaram: mas seus apóstolos não lavam as mãos para comer? E Jesus respondeu: o mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Isso também não quer dizer que você vai sair comendo tudo por aí, todo dia e tal. Não. Uma vez ou outra comer uma besteirinha, tudo bem, mas veja lá, né? Tudo em equilíbrio. Também Deus nos ensina temperança, ou seja, equilíbrio, né? A gente tem que pensar, a gente não pode esquecer também que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente tem que cuidar dele, né? Não pode deixar de cuidar dele. Então Deus acima de tudo e de todos. Tudo que se vai fazer é Deus na frente. Tudo que se vai fazer, todas as decisões, sempre buscai a Deus em primeiro lugar. A palavra dele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais lhe será acrescentado. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu espero, Pai, que cada vez mais, Senhor, a tua palavra chegue nas pessoas que mais necessitam de ti, Senhor. Que o teu Espírito, Pai, possa alcançar esses corações aflitos, Pai. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas desesperadas, Pai, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar. Pai, se apresente a essas pessoas, Senhor, que elas tenham a oportunidade, Pai, de conhecer verdadeiramente a Ti, Senhor, que elas abram os olhos espirituais delas para que elas vejam à sua volta o que realmente está acontecendo e assim possam tomar a decisão certa, Pai. O Senhor sabe de quem estou falando, Senhor. Não falarei nomes aqui para que não constranja as pessoas que estão ouvindo, Pai. Mas o Senhor sabe das pessoas que precisam de Ti. O Senhor sabe das pessoas que estão ali com o demônio em cima, querendo derrubar a todo custo, com o demônio puxando o tapete, fazendo de tudo para acabar com a vida dessa pessoa, Senhor. E que manifeste o teu poder para que essa pessoa possa se levantar, Pai. Manifeste o teu poder para que essa pessoa possa se voltar para Ti, Senhor. Para se arrepender de seus caminhos e voltar para o Senhor, Pai. Para que ela tenha a vida tão abundante que o Senhor tanto nos deseja, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha família, Senhor, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Eu peço a Ti, Pai, proteja cada um deles, traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti também pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, Pai. Que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti cada vez mais, Pai. Necessitamos de mais pescadores, Senhor, pois estamos em falta, Pai, muitos e muitos lugares necessitando da chegada de Tua palavra, Senhor, sem pessoas para levar, Pai, que tenhamos mais servos Seus, Pai, proliferando a Tua palavra, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.